última vez que eu gravei tinham só 2 pessoas no Catarse e agora tem 5 pessoas no Catarse, isso é legal. Oi, povo! Recentemente, pra quem não sabe, aconteceu a Feira de Livros da Livraria da Física em parceria com a editora da USP, a EDUSP, e eu, como um péssimo leitor ecológico / estudante, tive que aproveitar para comprar alguns livros que fossem me ajudar a estudar de alguma forma. E bom, eu acho que eu fiz boas escolhas. Já fazia um tempo que eu queria fazer um vídeo mais ou menos nessa onda, até porque eu venho muito empolgado com tudo da minha graduação e todos os projetos que eu tenho ficado envolvido, e a minha IC e tudo isso que eu venho vivenciando. E essa oportunidade de livros que eu vou começar a estudar me pareceu a hora perfeita do... Bom, por que não compartilhar isso? Como um estudante de física, eu nem preciso dizer o quanto cálculo vetorial é importante, principalmente na minha área de pesquisa, que é dinâmica dos fluidos, até porque dinâmica dos fluidos é basicamente cálculo vetorial aplicado com um tanto de tensores ali no meio. Qualquer físico durante a vida dele, no mínimo, vai ter que precisar fazer algo com cálculo vetorial, como o teorema de Gauss, o teorema de Stokes, o tensor jacobiano e o teorema de Helmholtz e todos os outros esses teoremas que a gente gosta. E eu precisava desse livro para fazer esse complemento, porque eu ouvi falar muito bem desse livro. Ele tem ótimos tópicos, a forma como que ele apresenta algumas coisas, eu cheguei a dar uma lida já em uma coisa ou outra, eu acabei gostando bastante. Então eu acho que eu tenho boas expectativas para esse livro, por mais que eu já tenha alguns outros livros de cálculo vetorial e um livro de física matemática um pouco grosso, que já tem alguns tópicos que envolvem cálculo vetorial. Eu acho que ter um livro com um approach mais matemático, um formalismo mais matemático, ia me ajudar mais nesses quesitos, e é algo que eu precisava em certo ponto. Por mais que eu acabe não utilizando ele o tempo inteiro, eu vou acabar consultando ele uma hora ou outra, então é algo que eu preciso ter fácil na mão na maioria do meu tempo. De todos os livros, esse foi o que mais me surpreendeu. Eu tô no meu 2º ano da graduação do curso de Física, e uma das disciplinas que eu tô fazendo esse semestre é uma disciplina que é dividida em 2 partes, que é a disciplina de Mecânica Clássica. E como todas essas coisas acabaram se juntando em um único instante, eu pensei... por que não esse livro, né? Mas a grande surpresa quando eu comecei a pegar ele, por mais que eu tenha estudado ele muito pouco até agora, foi que ele é um livro de física com formalismo de matemáticos. Então ele é um livro para físicos, escrito de um jeito que matemáticos escrevem, e isso não é nem um pouco comum. Para quem não sabe, a física por si só possui um formalismo que é bem menos formal que o formalismo matemático, mas ainda assim possui um formalismo bem estruturado. Até porque quem fala que física joga formalismo no lixo, na verdade nunca viu nada 100% não formal de verdade. Esse livro é direcionado para quem está no final de uma graduação no bacharelado em matemática, ou para quem está no início de um mestrado em matemática que precisa de algum conhecimento base em mecânica clássica. Isso é, de uma forma bem geral, o formalismo lagrangiano e o formalismo hamiltoniano da mecânica clássica. E juntamente disso, estudantes de física teórica ou de física que estejam interessados em especializar em física teórica também podem usar bastante esse livro, já que ele possui toda essa ideia mais matemática por trás dele. Do pouco que eu já estudei dele, tem sido uma experiência, já que ele tem essa junção de formalismos, então eu acho que no final das contas pode acabar sendo bem divertido e eu aprendendo bastante coisa nova. Mecânica clássica moderna. E sim, por mais contraditório que esse título possa ser, Mecânica Clássica Moderna é o próximo livro. A mecânica clássica ainda possui muitas perguntas não respondidas, isso é, muitas perguntas em aberto. A minha área de pesquisa é um bom exemplo disso, já que dinâmica dos fluidos fundamentalmente é uma área da mecânica clássica. E esse foi um dos motivos iniciais de eu ter ido atrás desse livro. Mas no fim das contas, dando uma lida rápida nele, eu descobri que não é só isso. E mecânica clássica tem muito mais coisas, obviamente, do que só dinâmica dos fluidos. E muita coisa interessante. Tem muita coisa de gravitação, tem muita coisa que eu nem sequer ouvi falar. Tem algumas coisas que são meio embutidas em um curso de Mecânica Clássica 2, que é a 2ª parte do curso que eu já estou fazendo esse semestre. Então acho que no final das contas pode acabar sendo bem divertido, eu vou acabar aprendendo muita coisa. Tenho certeza que é um livro que eu vou usar por muito tempo, não é algo que eu vou só usar e depois vai ficar na estante largado. Eu acho que vai servir de consulta para muita coisa, já que está bem relacionado à minha área de pesquisa. Senhoras e senhores, ele, Kleber Dal Machado. Esse livro
Pra quem é estudante de física no Brasil sabe o quanto os livros do Kleber Dal Machado são muito famosos. Justamente não só pela didática dele, mas pelo fato de ele abrir todas as passagens de contas e explicar passo a passo o que tem que fazer e quais são as consequências daquilo e como aquela teoria se desenvolve. E eu precisava muito desse livro, porque eu vou fazer Eletromagnetismo 1 próximo semestre. Eu já tô fazendo Física 3 esse semestre e vem me ajudando bastante esse livro, já de início. Por mais que ele seja um livro para eletromagnetismo avançado, pro Eletromagnetismo 1, eu ainda assim já tô usando ele, eu tô tendo uma ótima experiência. A explicação dele da parte de campo elétrico é muito boa. E ele já puxa um pouco para a teoria de campos, o que eu gostei bastante. Tô muito ansioso por esse livro e o que ele vai me proporcionar e como eu vou usar ele para estudar. Porque o Kleber, ele tem uma grande reputação com os livros dele e aparentemente ele condiz com essa reputação dele. Os livros são muito bons, esse é um livro gigante, mas ele é só o primeiro volume de 3. Então, vamos ver o que o futuro de Kleber Dal Machado tem a nos dar. Catarse da Locomotiva vem recebendo cada vez mais assinantes e cada vez mais apoiadores, a gente tá achando isso muito legal. Tem gente que tá sempre engajando lá no Discord do canal, tem gente que tá sempre dando opinião nos vídeos e tá ajudando a gente a produzir cada vez mais conteúdo, tá sempre dando um feedback. Eles recebem os vídeos um pouco antes do que vem aqui pro YouTube, então vem sendo muito legal essa experiência de interagir diretamente com quem gosta muito do nosso trabalho aqui no canal. Então, ia ser bem legal se você considerasse apoiar o Catarse da Locomotiva. Esses foram os livros da Feira de Livros da USP e da Livraria da Física que eu acabei comprando esse ano. Se tem algum livro em específico que vocês querem que eu fale um pouco mais, ou algum livro que eu fale depois que eu já tiver estudado mais ele, de como foi a experiência e como foi a realidade versus a expectativa daquele livro, deixa um comentário aí embaixo. Fred, eu te vejo próxima semana.